sensacional esta final de Liberta aí. Agora sim, Lucas, eu queria já começar com você. Quem teve aí um Santos que fez uma grande partida contra o Boca, e do outro lado a gente tem o Palmeiras, que é um dos times mais equilibrados na última temporada. É um time que vem com a melhor campanha da Libertadores, mesmo com a derrota para o River, e que tem um elenco que permitiu ao Abel Ferreira conseguir fazer tantas mesclas em tão pouco tempo, que levou o time a ficar entre os 5, 6 do Brasileirão, a final da Copa do Brasil e a final da Libertadores. O que podemos esperar deste Palmeiras na final? Acredito que o torcedor do Palmeiras só não espera que repita a mesma partida que fez contra o River Plate agora nessa segunda partida da semifinal, né? O torcedor palmeirense tomou um susto, né, devido à vantagem que já tinha construído lá na Argentina. Esse jogo contra o River ali, óbvio, a gente colocando de lado a grandeza do River, o futebol impecável que o time argentino produziu ali para tentar reverter o resultado, mas esperamos que seja um capítulo à parte e o Palmeiras consiga reproduzir o mesmo futebol que vinha apresentando ali com o trabalho do Abel Ferreira. Eu acho que o Palmeiras ele chega confiante devido às duas classificações para as finais aí da Copa do Brasil e também para a Libertadores, já tendo conquistado, né, o Campeonato Paulista, então poderia aí ter uma final de temporada, né? Por mais que a gente está terminando as temporadas no ano de 2021 com 3 títulos aí na bagagem aí, e também vivo aí no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Palmeiras deveria se preocupar com a parte física do seu jogador. A gente conseguiu ver não só nesse jogo da Libertadores, mas na última partida contra o Sport, a gente viu a utilização de atletas importantes ali, como o Patrick de Paula, e sendo prejudicado aí por esse desgaste físico. Então, em alguns jogos que, se possível, poupar alguns jogadores que serão importantes para essa final do dia 30, eu acho que deveria ser necessário a utilização dos atletas aí que estão no banco para poder chegar com força máxima. E óbvio, né? A gente não consegue apontar muita coisa do que vai acontecer por ser um clássico brasileiro, por ser uma final grandiosa, por ser 2 times de tradição, por ser um jogo único, então muita coisa pode acontecer na partida, mas eu acho que o Palmeiras deveria sim priorizar. A gente sabe que alguns treinadores, principalmente os europeus, não gostam muito desse termo, né? Não gostam muito de utilizar esse método de trabalho, mas devido a tudo que aconteceu nesse ano e principalmente a esse jogo importante que o Palmeiras tem, eu acho que, se possível, priorizar alguns jogos e dispensar alguns atletas desse desgaste para poder chegar com força máxima na final. E aí, Enio, o que você espera para essa final? Todos nós esperamos uma grande partida, né? Um grande clássico, o dito clássico da saudade, né? Por fazer referência ao Pelé, ao Ademir da Guia, enfim. Mas, Fernando, o ponto que o Lucas evidenciou é muito interessante do lado verde e branco, porque o Palmeiras estava destruído em campo contra o River Plate, né? O Palmeiras estava muito cansado, acho até que teve alguma escalação errada, porém o Palmeiras passou. E o Palmeiras fez 3-0 no River Plate fora de casa, que também a gente não pode esquecer. Essa equipe que conseguiu ali nos últimos minutos, mas conseguiu segurar o River também no Allianz Parque. Eu vejo, por ser uma final única, professor, que o Palmeiras, a gente sabe, o Lucas salientou isso, os técnicos europeus não gostam da ideia de, vou priorizar um campeonato e vou deixar outro. Mas eu vejo que é inevitável ele começar a utilizar, por exemplo, a prévia de escalação do Palmeiras diante do Grêmio já reza um pouco o que vai ser o Palmeiras até a final da Copa Libertadores. Porque vamos ser realistas aqui, o Santos foi lutador, foi briguento, foi honrado, superou todas as adversidades, porque o discurso aqui no Brasil, se a gente for voltar no começo da temporada, é que o Santos precisa se segurar para ficar na primeira divisão. E o Santos demonstrou que é muito além disso. Mas no papel, no pré-jogo, o Palmeiras é mais time. O
Palmeiras tem mais investimento, tem jogadores de mais nome, a gente precisa dizer isso, é a realidade. Tem mais recursos, né? Tem mais recursos, e o Abel Ferreira tem mais jogadores que, por exemplo, o Santos tem o Marinho, que é o comando de ataque. O Soteldo, né? Tem o Soteldo, mas assim, se for lá no elenco do Palmeiras, o Palmeiras tem mais leque para mudar um segundo tempo, por exemplo. Então eu vejo nessa diferença. Porém, é clássico, é final da Libertadores, é jogo único, os caras vão chegar com a faca nos dentes, e é esse o clima que eu quero para essa final, Fernando. Respeito, obviamente, pelos ambos os adversários se respeitem, mas um futebol aberto, como assim, o Abel Ferreira, do lado do Palmeiras, é um técnico que eu adoro ouvir as entrevistas coletivas, porque ele é muito sincero, ele é muito claro, ele é muito direto. Hoje, na entrevista coletiva com o Portaluppi, deu uma aula pro Tite do que é entrevista coletiva, né? Porque entrevista coletiva do Tite é sono. Então, voltando palestra, o coaching do Fantástico, né? Que todo mundo começou a falar nesses últimos tempos do coaching do Fantástico. Mas voltando no cerne da questão, do outro lado você tem o Cuca, né, cara? O Cuca que já foi campeão da Libertadores, conhece muito de futebol. E que trabalho, né? O Fernando disse, pode não ser o melhor trabalho no número, mas na força de vontade, na situação adversa, é um trabalho fantástico que o Cuca tá realizando no Santos. Eu só espero uma grande final, professor, só isso. E uma coisa que eu espero, hein? Independente de ganhar ou perder, o Cuca não pode sair do Santos, hein? Que a diretoria tem inteligência e segure ele. Porque se com toda essa confusão ele fez isso, imagina se arrumar um dinheirinho para ele contratar mais uns caras para não sobrecarregar tanto o Caio, não sobrecarregar tanto o Soteldo, o Marinho, Fernando, tudo. Eu tenho aqui a tabela de jogos de cada um aí, buscando mais o que o Lucas abordou da questão do rodízio das duas equipes e também que o Enio abordou da qualidade dos dois elencos. O Palmeiras ele tem um jogo a mais para fazer até o dia 30, né, que é o jogo atrasado contra o Corinthians da rodada passada, né? Então a sequência é assim, eu vou passar para você a sequência. Amanhã, dia 15, tem o Grêmio no Allianz Parque. Aí na segunda-feira, dia 18, tem o Corinthians no Allianz Parque. Aí sai para 2 jogos fora no período de 6 dias. 3 dias depois, no dia 21, pega o Flamengo. E depois, no dia 24, pega o Ceará. Os jogos no Rio de Janeiro e depois em Fortaleza. E aí volta para o Allianz Parque para jogar contra o Vasco, dia 27, antes de viajar para o Maracanã e jogar contra o Santos, dia 30. Ou seja, a partir de amanhã, a cada 3 dias, o Palmeiras tem um jogo, né? São 15 dias entre o dia 15 e o dia 30, com 6 jogos nessa sequência, um jogo a cada 3 dias. É uma maratona assim que não vai ter como não rodar esse elenco, e o Palmeiras vai rodar esse elenco repetidamente. Não vai ser só um jogo assim que você dá descanso, vai ser mais do que uma vez, porque a sequência do Palmeiras é muito forte. O Santos tem um jogo a menos que o Palmeiras, mas também tem uma sequência difícil, porque vai ter o Botafogo em casa no domingo, dia 17, aí depois sai para jogar contra o Fortaleza, dia 21, e aí entra na mesma sequência do Palmeiras, dia 21, dia 24, dia 27, dia 30, vai jogar contra a Fortaleza fora de casa, Goiás em casa, Atlético Mineiro fora, e aí pega o Palmeiras, né, o jogo da final da Libertadores. Sobre o jogo... Ele tá falando 15 dias, né, cara? Ele tá falando de 15 dias. É inacreditável. É uma tabela desse tamanho. Que é uma tabela, em condições normais, seria a tabela para um mês inteiro, mas enfim. Sobre o jogo, eu vejo como um jogo... eu tô longe de querer fazer clichê aqui, ou ser na base do básico, que todo mundo sabe, mas sim, é um jogo que é 50% para cada lado de chance. Primeiro de tudo, se a gente for analisar a parte tática das duas equipes, são duas equipes que se equivalem. São duas equipes que taticamente têm funcionamento muito parecido. A diferença, claro, está na forma de você armar a equipe, que o Palmeiras vai muito mais num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, né? Sempre com um homem de centroavante de referência e 2 homens abertos como pontas ou para chegar na linha de fundo. Enquanto o Santos usa muito mais um 4-2-4. O Santos coloca 2 jogadores sempre dentro da área e tem os 2 pontas com a entrada do Lucas Braga no time titular. Ele pode voltar para o 4-3-3 e entrar o Sandri no lugar do Lucas Braga, mas a tendência é continuar com essa formação. Analisando o conjunto do time titular, o Palmeiras parece ter um time mais robusto, é um time defensivamente muito forte,
é um time que tem uma segurança defensiva muito grande, é um time que tem Opa, gol aí? Amplia o Cuiabá, 2-0 para cima do Guarani. Tá ruim pro Guarani mesmo. Tá ruim pro Guarani. E o Cuiabá vai encaminhando a sua vaga na primeira divisão, hein? Mas, enfim, só para continuar o raciocínio. O Palmeiras ele tem um sistema defensivo muito seguro. Mesmo que o Gustavo Gomes, a gente ainda não sabe ainda o que vai acontecer, não possa jogar, você tem o Kuzevic, você tem o próprio Luan, você tem boas alternativas e você tem um sistema, acima de tudo, que é bem sólido. E o Alan, que entrou nessa equipe, tá dando muita liga. O Superior também fez bons jogos contra o River Plate, não teve nenhuma falha grave, nada do tipo, né? Então você tem boas opções para esse sistema defensivo. Talvez um ou outro vá questionar a questão do Marcos Rocha, que é um jogador que tem um pouco mais de dificuldade. Mas ainda assim é um sistema que se protege muito bem. Você tem nos volantes uma força, um poder de marcação muito forte. Você tem o Danilo, você tem o próprio de Paula, o Gabriel Menino, que faz um ano espetacular, é um grandíssimo jogador, também pode jogar de lateral. Enfim, o time do Palmeiras, do começo ao fim, ele parece mais robusto e mais completo no sentido de compactação do que o Santos. Só que o Santos, que também não fica tão atrás assim nessa questão, ele tem um maior poder de brilho individual. Ele tem no Soteldo um cara que em um lance pode definir a parada, porque pode achar um passe que nenhum jogador do Palmeiras vai achar. Aquela bola enfiada, aquele cruzamento, aquele drible. É um jogador diferente. Ele tem no Marinho um poder de bola parada que o Palmeiras não tem. O Palmeiras ele tem bons jogadores que podem cobrar faltas, o Luiz Adriano, o próprio Gabriel Menino, o Gustavo Scarpa, o Lucas Lima, mas nenhum desses caras tem o poder do Marinho, por exemplo, numa finalização de fora, do Marinho num drible, trazer para dentro, chutar. Então, essa capacidade individual de resolver um jogo num lance, o Santos leva muita vantagem em relação ao Palmeiras, muito pelo Soteldo e pelo Marinho. Se tivesse o Carlos Sanches, ia ser mais um nome nesse balaio todo, né? Então você tem dois times semelhantes em força, com um tendo mais vantagem na robustez e o outro tendo mais vantagem no brilho individual, né? Então é um jogo muito equilibrado, é um jogo muito difícil de se prever, né? O Palmeiras ele tem ainda um pouquinho mais de força no sentido de elenco, no sentido de peça de reposição. O Santos, se tiver algum problema com seu time titular, vai ter muito mais dificuldade para repor do que o Palmeiras até lá, né? E isso é uma vantagem do Palmeiras, mas a gente não sabe o que vai acontecer até chegar na dia da final. E eu, sinceramente, acredito que tanto o Cuca quanto o Abel Ferreira vão jogar o Brasileirão assim só por jogar até chegar lá, como preparação mesmo, que é o que eu faria se eu fosse técnico de uma das duas equipes. Mas, de qualquer jeito, é um jogo que, no sentido literal da palavra, é 50% de chance para cada um, Fernando. E a gente vai trazer para você tudo isso ao vivo. Vai ser muito legal. Um jogo que promete muito.